Nossa aula hoje é a respeito de música e matemática, né? Não só, não tem como apenas a letra M, né? Exatamente. Bom, então a gente vai começar. Nós temos uma pergunta aqui. Primeiro, as nossas apresentações, né? Eu sou o professor Érico Marins de Matemática e meu amigo aí, Francisco Patriota, meu parceiro. Já estamos quase montando uma dupla sertaneja, né? Opa! E aí uma pergunta para todo mundo responder e ficar com ela na cabeça. Você sabe qual é a música mais antiga do mundo? Vai tocar? Você vai tocar? Eu vou tocar essa música porque a gente tem esse poder. Nós temos esse poder aqui nessa aula. Toca essa música, toca essa música. Olha aí, olha aí. É a música mais antiga do mundo, Érico. Tem 3.400 anos. Ela foi descoberta em 1950, um tablete de argila no Crescente Fértil, né, onde hoje é a região da Síria, né, e era a cidade de Ugarit, na Mesopotâmia. E ela é dedicada à deusa da fertilidade, da fartura, a deusa Nical. E como é que eles descobriram isso, né? Era um tablete de argila com as escritas cuneiformes e ninguém conseguia identificar o que estava escrito ali, nenhum pesquisador. Até que chegou nas mãos de um pesquisador que lia música. E ele compreendeu que aquilo ali era uma música e não uma fala. Por que ele compreendeu isso? Como a gente ouviu a música, ela tem um compasso, ela tem ali, né, ela é repartida, né, ela tem ali um compasso, um andamento, e foi a partir daí que este pesquisador, que é músico, identificou que aquilo era uma música. E a partir daí é só reproduzir, né, e essa música que nós ouvimos agora, logicamente, é uma reprodução do tablete de argila que foi encontrado. E é isso que é exatamente aí o link entre a música e a matemática, né? A música, ela é fracionada, ela é compassada, e foi a partir daí que puderam descobrir a música mais antiga do mundo. Não é, Érico? Diga aí você. Isso aí. Francisco, deixa eu te perguntar, você acha que eles tinham Spotify nessa época, cara? O Spotify era de carvão. Era feito de carvão. Deve ser, né? Fogueira. Então, aí que nem o Francisco falou no começo, mas o que essa música tem a ver com a matemática, além de começar com a letra M, né? É o que a gente vai ver agora. Evidentemente, essa música também é bem antiga, igual a matemática, outro fato curioso. Mas o nosso ponto nessa aula aqui é falar um pouquinho de matemática dentro da música. E toda música tem matemática no seu cerne. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês, né? Esse aqui também é um modelo de aula que a gente usa, então tem muito elemento para poder compor essa aula, para enriquecer quanto mais, melhor essa aula. Então aqui, o pessoal deve ter se assustado em casa. Nossa, eu não acredito que eu vim no sábado de manhã estudar fração. Olha que coisa. Não, mas então, você já imagina. Já dizia Galileu, né? Já dizia Galileu que quando Deus fez o mundo, ele usou da matemática para fazer, né? Então, a gente só está comprovando o que Galileu falou. Beleza, vamos tocar mais uma música para esse povo, então, para animar. Tá. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo. 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz. É de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos,
Estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos duas notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1:2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3/4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples: 1/2, 2/3, 3/4. Agora, veja só esta combinação: um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32/45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Exatamente, né? Mostra aí a importância do compasso, né, e da fração, né? O equilíbrio e as harmonias, né? É impressionante. Você pensa que isso não afeta, né, a nossos ouvidos? Afetem muito, né? Uhum. E a ideia aqui por trás dessa aula é justamente isso, a gente mostrar que a matemática está presente em tudo quanto é campo, não só dentro da sala de aula, ali na lousa, no caderno, né? Então, a música é pura fração. Quando eu combino um Dó menor, que nem apareceu no vídeo, com um Dó maior, eu tenho a fração meio, 1/2. Né? Aqui no slide eu não consigo colocar no formato de fração, aquela fração em pezinho assim, mas que eu tenho a fração meio. E um Dó menor com um Sol menor, do mesmo jeito que apareceu no vídeo, é a fração 2/3, ou 2/3, certo? E assim eu posso obter frações variadas com notas musicais. Mais um pouquinho aqui, para enriquecer, além das notas, o que mais de matemática que nós temos? E essa parte que eu tenho certeza que o Francisco vai gostar de passar para a gente, vou chamar ele para explicar o compasso. E aí vem uma outra pergunta. Como que surgiu o rock and roll? Exatamente por conta de compassos, né? Por conta de frações, né? de harmonias. Você tem aí o rei do rock, Elvis Presley, né? E aí o que acontece? Ele morava em Memphis, no Tennessee, e ao lado de um bairro de negros, em que os negros cantavam muito aquele blues. O blues é uma música de escravos, né, que era cantada nas lavouras de algodão. Enquanto eles colhiam o algodão, eles cantavam a música, e o blues significa tristeza, né? Aqui no Brasil se chama banzo, né? Quando o escravo estava triste, né, deprimido, e chamava banzo. Nos Estados Unidos, essa tristeza virou o blues, que é um ritmo musical que tem um compasso mais lento, né? E aí você tem o Elvis morando do lado do bairro de negros, ouvindo aquela música, e ele vai se aventurar, tanto no piano quanto no violão, e ele vai mudar o compasso do blues, que é bem lento, acabei de mostrar para vocês, e vai transformar ele no que a gente conhece hoje como rock and roll. E aí, é lógico, junto ao Elvis, ao mesmo tempo, em 1955, surge Chuck Berry, com o mesmo compassinho, né? Qual é a diferença? Elvis era branco, era loiro de olho azul, pintava o cabelo de preto, por isso teve mais fama como o rei do rock. O Chuck, ele é negro, né? Isso é uma curiosidade do rock, mas os dois são considerados o pai do rock. Isso tudo porque eles mudaram o compasso de uma música que era 2/4 para 4/4. E aí, para mudar a letra, que era triste, para falar sobre
carros, meninas, paixões da escola, foi um pulo, né? E aí nasceu o rock and roll. Diga aí, Érico. Eu nem preciso, você já deu a aula inteira, não preciso mais falar, você explicou o compasso. Então, aqui, olha só, que nem você falou, o nosso compasso, o compasso do blues, né? Se a gente for transformar isso em batidas por minuto, por exemplo, quais são as frações equivalentes? É aí que a gente entra no verdadeiro ponto da aula. Quais são as frações equivalentes desse 2/4? Lá no blues, o 2/4, ele vai ter uma fração aqui de 30 por 60, isso com relação ao minuto, lembrando que cada minuto tem 60 segundos. Então, em um minuto, eu vou ter 30 batidas, por isso que ele é aquela balada mais lenta. Toca mais uma palhinha do blues, ô Francisco. Blues é uma coisa, né, bem mais triste. Ah! Esse é o blues. Agora o rock and roll 4/4. Aí vamos terminar com o blues. Isso aí. E aí, depois desse exemplo todo musical, nós temos aqui uma segunda pergunta. Oi, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Então, eu estava explicando a questão da matemática, então o rock and roll é mais rápido, quanto mais rápido do que o blues nesse caso, né? E aí respondeu certo, quem respondeu que é o dobro, certo? Mas as nossas aulas não ficam só paradas aqui nos slides, nós temos lousa também. E aí só tem um detalhe que eu preciso alternar a tela, porque tem as questões técnicas, né? Que a gente passa por elas sempre, todos os dias. Então, um minutinho só para alternar a tela. Como diz uma professora do Vereda, coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. A Bruna. E aí nós temos aqui, inclusive, uma lousa que eu posso explicar agora para todos vocês. Como que faz essas contas? Vocês acharam que não ia ter exercício agora no sábado de manhã, não é? Então, vamos lá. Quando eu disse do compasso, vamos direto para esse assunto do compasso. O meu 2/4 aqui, ele é equivalente a 30 60avos, por quê? Qual é a constante de proporcionalidade que eu tenho aqui? Quando eu faço a multiplicação daqui para cá e daqui para cá, eu estou fazendo vezes 15. Então, eu tenho uma constante aqui, matematicamente falando, 15 vezes maior. Certo? E aí, quando eu pulo do meu 30 para o 60, por que ele é o dobro da velocidade? Porque eu faço a multiplicação aqui por 2. E para aqueles pais que não lembram mais como se faz esse tipo de coisa, a gente multiplica somente o numerador. Então, 60 batidas a cada 60 segundos. Certo? Perfeito, Érico. Perfeito. Né? Explicou matematicamente um grande gênero que eu amo, que é o rock and roll e o rei do rock. Só dizendo, né, que Elvis tinha 18 anos quando fazia isso, e ele ficou famoso porque ele queria gravar um disco de gospel, música gospel, para a mãe dele, a Gladys. E ele entrou numa gravadora chamada Sam Phillips. No momento que ele cantou aquela música gospel, ele pagou acho que $10 para gravar o disco. No momento que ele gravou aquela música, que o diretor lá de gravação ouviu a voz, falou: nossa, eu tenho um contrato para você. E aí o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Como diz John Lennon, antes de Elvis não havia nada. Isso é legal, hein? Bem legal. Bom, essa foi a nossa aula aqui para o Vereda Day. É claro que nós temos muito mais a mostrar, muito mais de matemática, muito mais de história, de geografia, de ciências e tudo mais, certo? Opa. A nossa escola é completa e inteiramente reinventada para esse momento. E estamos todos com vocês, certo? Muito obrigado. Sou o professor de matemática, Érico Marins. Aqui comigo está meu amigo, professor de história, Francisco Patriota, nosso diretor Jefferson. Estamos juntos aqui na Escola Vereda. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, galera. Nossa, gente, que aula maravilhosa. Que bom poder começar meu sábado de manhã já escutando blues, já escutando rock and roll, aprendendo um pouquinho. Olha, sou professor de matemática, mas foi muito bom entender, né, como que a matemática nos ajuda na música, né? Como que música e matemática estão totalmente interligados.
E, Érico, como a gente ganhou um tempinho até a próxima aula, o próximo professor está se preparando para entrar daqui a pouquinho, vamos bater um papo. Que ferramenta foi essa que você utilizou aí no final, né? Vamos falar para os alunos que estão nos acompanhando e para as famílias um pouco dessas ferramentas que você utilizou para poder montar essa aula junto hoje com o Francisco, né? Quais foram os recursos tecnológicos que você conseguiu trazer para a gente aí, para a gente poder ter uma noção aqui e passar para as famílias? Sem problemas. Esse slide aqui não é um PowerPoint, tá? É uma outra ferramenta também da Microsoft. Quando o aluno ele entra na Vereda, ele tem acesso a todas essas ferramentas, inclusive se ele quiser montar apresentações mais elaboradas, quiser fazer um trabalho mais elaborado, eu posso mostrar aqui uma suíte de coisas que nós temos. Só um minutinho, porque tudo aqui agora depende da internet, né? É o nosso grande gargalo. Então, ele tem acesso a todas essas ferramentas aqui. Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, que são os comuns, OneNote, SharePoint, Teams, que é o que nós estamos utilizando. E a ferramenta que eu utilizei para fazer os slides é esse Sway, que tem essas transformações aqui, muito interessante. Eu gosto muito dessa parte dos cards. Muito legal. Deixa eu acessar aqui de maneira mais rápida. O Forms também, né? O Forms também é maravilhoso, né, Érico? Temos o Forms, e aqui é possível colocar esses cards, inclusive com lembretes aqui em cima. Olha o compasso, 3x4. A outra ferramenta que eu utilizei, eu preciso alternar, porque é um outro software. Só um minutinho. Tem que ter só um pouquinho de paciência, porque os computadores não foram adaptados na velocidade que a escola foi. Meu computador é quase um PC da Xuxa, então ele é bem devagarzinho. E aí eu venho aqui para minha lousa. Essa lousa aqui para mim é fantástica, que é o whiteboard, tá? Para não escrever com a letra muito feia. Whiteboard, que é verdadeiramente uma lousa. Além de uma aula de fração, inclusive, né? Se eu quiser voltar, isso aqui o Jefferson vai lembrar. Se eu quiser fazer uma aula de fração bem da maneira tradicional aqui, certo? Eu posso dividir esse meu chocolate em 4 partes. E aí eu quero fazer meu compasso do blues. Eu vou pegar aqui 2 partes de 4. Se eu quiser remeter a ideia, por exemplo, da fração particionada. Então, 2/4. E já se eu pegar aqui o meu total, eu volto a ter 4/4, que seria igual ao compasso do rock and roll. Então, é uma fração inteira. Ok? Além disso, nós temos régua. Ah, professor, como é que eu vou fazer aqui um triângulo? Ah, a gente faz um triângulo. Fascinante, né? Fascinante, cara. Fascinante. Simplesmente sensacional, Esse isso novo aqui normal nosso é simplesmente sensacional. A gente conseguiu trazer para a sala de aula, né, toda essa tecnologia e facilita a vida do professor. É algo que eu acredito muito que a gente não vai conseguir deixar de lado depois que as aulas presenciais voltarem, né, Érico? Eu acredito que vão ser ferramentas que você precisou trazer nesse momento, mas que você vai continuar utilizando daqui para frente, certo? Mesmo que as aulas voltem presencialmente. Essa ideia do novo normal, quer dizer, eu acho que o velho normal já não existe mais. A gente não consegue mais separar a escola do jeito que ela está agora e voltar para aquele modelo antigo. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Agora é daqui para frente. Estamos vivendo um momento histórico, né? Uhum. É um momento histórico, né? E, Érico, desculpa, Francisco, te cortar. Aqui não tem a mãozinha para levantar, desculpa. Érico, você é pai de 2 alunas da Escola Vereda, né? Eu acho que você pode falar melhor do que todo mundo, porque além de professor, você é pai. O que as suas filhas estão achando dessas novas aulas, dessas novas ferramentas, enfim, elas estão curtindo, estão conseguindo acompanhar dessa forma? Conta um pouquinho para a gente. Olha, elas estão amando, não é porque eu sou professor e você é meu chefe que eu estou falando isso, e a Dali também está nos bastidores me ouvindo, e ela pode puxar minha orelha depois, mas elas estão amando de verdade. Além de estar amando as aulas com as professoras, ainda tem um detalhe, elas se sentem mais responsáveis por conta de quando perde alguma aula, sabe? Quando o aluno perde uma aula por N motivos, né? Ficou doente, no nosso caso acordou atrasado, não deu tempo de ligar o computador, coisa desse tipo.
e depois vem aquela preocupação. Essa semana nós temos os trabalhos discursivos a serem entregues e a minha filha mais velha, do 4º ano, já está preocupada com esse assunto que precisa fazer, tem que dar conta. Então, toda a responsabilidade que nós temos na escola presencial, ela acontece também na escola à distância. Fora isso, tem muitas atividades, que nem teve as atividades de educação física, e foi super divertido. Eu aqui dando aula, elas aqui no outro cômodo participando de educação física, de repente entrava, tinha que pegar o maior calçado da casa e vieram atrás do meu tênis de basquete, não sei porquê, podia ter pego o sapato delas, né, mas tudo bem. E aí vieram correndo na gincana, foi super divertido. Pai, mas cadê o seu tênis? E depois pegaram outra coisa, de repente tinha desenho. E quando eu fui ver lá na cozinha onde elas estavam tendo aula, já tinha papel desenhado, tinha um monte de coisa arriscada, estavam rolando no chão. Gente, o que é isso? Eu falei assim, é a aula da professora Juliana aqui de educação física, que foi uma coisa extraordinária. Então, até essa emoção de trazer da escola presencial, a gente consegue colocar dentro de casa. Tudo. Tá? Não só a questão pedagógica e de conteúdos. E, de novo, não é porque eu tô aqui com o chefe, não, tá, gente? É verdade esse bilhete, vamos dizer assim, né? Ótimo. Eu tenho percebido que muitos dos nossos adolescentes eles têm se envolvido bastante, né, com esse novo modelo de aula, né? Eu passo pelas salas de aula para poder verificar, ver como está fluindo. E é uma participação bem maciça, né, dos nossos alunos, né, ligando a câmera, interagindo com o professor, e essa questão mesmo da responsabilidade que você está falando, né, que a gente conseguiu manter uma rotina para os nossos estudantes, mesmo estando afastado fisicamente, né, então os nossos alunos de casa eles conseguem manter aquela rotina que tinham na escola, é claro, cada um com a sua dinâmica familiar diferente, mas de maneira geral os nossos alunos conseguem manter um pouco do ritmo e rotina que eles tinham com a gente no período presencial. E isso é muito importante, né? Nesse momento de afastamento, em que pode bater uma tristeza, pode bater alguma ansiedade. Os nossos psicólogos conversam muito com os nossos alunos sobre isso, né? Manter a rotina, manter o corpo ativo, manter a mente ativa, né? Esse senso de responsabilidade que você falou das suas filhas é bem interessante e fundamental. Acho que esse é um papel muito importante que a escola ganhou nesse momento, mais do que nunca, né? A gente já tinha esse papel no presencial, mas agora no não presencial a gente reforça ainda mais esse papel das escolas, né? Então, o contato, ligar a câmera, a troca, a interação é muito mais importante do que simplesmente absorver o conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, né? Mas que os nossos alunos se sintam ativos e se sintam participantes e construindo a Escola Vereda com a gente, nesse momento de afastamento, é fundamental. Bem, e como nós temos ainda um tempinho, eu ia passar agora a bola para o Francisco. Francisco, contar um pouquinho como está sendo a sua experiência, né, nas aulas, sempre acompanhada da sua viola, sempre tocando rock and roll, sempre tocando MPB, blues. Essa Francisco, abertura... eu te pedi para terminar tocando uma canção para a gente, né, como de hábito, a gente sempre pede para você tirar alguma coisa, mas que você também contribui contando um pouquinho como tem sido as suas lives, as trocas, aulas com outros professores de história, como tem sido a dinâmica. Inclusive, temos um parceiro meu, que é o Matheus, né? E aí eu faço questão de frisar, né? O professor Matheus e o professor Érico são as minhas referências aqui no Vereda. É o que eu quero ser quando crescer, são eles dois. Porque são maravilhosos professores que eu conheci aqui. Gente, ele é mais alto que eu, tá? Isso não vai acontecer quando ele crescer, ele é mais alto que eu. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. É mais largo, né? Mas o Matheus e o Érico, para mim, são os dois professores que eu falo, é ali que eu quero chegar, porque eles são maravilhosos, assim, eu louvo vocês porque vocês são maravilhosos. E o Vereda, a Vereda, a Escola Vereda, eu tive uma abertura muito grande, graças a esse novo normal também, mas a Vereda ela abraça os projetos, eu acho isso fantástico, né? A festa junina que nós tivemos, Julina, agora, foi uma coisa assim que eu nunca vi, né? De participação tanto dos alunos, né, quanto dos professores, da equipe, do time Vereda. Esse negócio do time Vereda, eu estou encantado por isso, né? Eu estou me realizando aqui profissionalmente com esse time Vereda. É uma coisa linda de ver. Como eu disse para o Érico, é um negócio azeitado, né? Tá azeitado. É uma sinergia que eu nunca vi antes, né?
E assim, todo mundo abraça a causa mesmo, e a causa da vereda é a educação. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar participando de lives, de tudo que a vereda prepara. Inclusive, a gente tem até um projeto de podcast, né, dos professores, né, que a gente faz ali, que está disponível no Spotify, que a gente discute assuntos de educação, né? E a abertura que a vereda deu, né? E a gente conseguiu aí elaborar um podcast chamado Enveredando, né, Érico? Diga aí. Isso aí. Né? Toca um blues aí pra gente? Vou tocar rock. Blues, sim. Vou tocar um blues aqui. Não, rock não é mais animado? Você acabou de falar que o blues era tristeza? Mas naquela época, depois do Elvis, o blues mudou, né? Got my mojo working, but just won't work on you. Got my mojo working, but just won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. Going down to Louisiana to get me mojo hand. Going down to Louisiana to get me mojo hand. I have all your women right here under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but I just won't work on you. Aí. Boa. Eu uso o violão também no EAD, né? E nas lives também. O Matheus, então, Matheus é um entusiasta, né? Toca o Tim Maia aí. A gente às vezes abre a live com o Tim Maia, né, Matheus? Eu queria dizer uma coisa, né? Que o cara me fala que ele quer ser como eu. Eu que quero ser como esse cara, meu. Um cara com repertório cultural desse aí, pelo amor de Deus, o cara toca tudo, né? E quem vier pra vereda vai ter a participação de ver nós três juntos na aula. É o famoso trio Parada Pura de História. Tá faltando o Juan aqui, mas somos nós três que a gente conduz as lives do 8º e do 9º juntos e a galera pira. Então, eu acho que esse cara aí, pelo amor de Deus... Eu tenho que dizer quando ele fala uma coisa dessa. Né, Matheus? Teve até, lógico, né, coisas do ao vivo, né? Em que, lógico, não é sempre que tudo funciona, né? Às vezes o sol cospe lá em cima e aí atrapalha a internet aqui embaixo. E aí, pra gente esperar as coisas se ajeitarem, o Matheus toca um Tim Maia aí, eu fui lá e toquei um Tim Maia no meio da live, e aí se acertaram lá, a produção acertou, e a gente voltou, retomou a aula, e a aula de história é bem diferente, porque está sendo uma resenha sobre o assunto, sobre o conteúdo, e cada um traz uma contribuição, né? Fica aquele debate, né, naquela mesa redonda sobre o tema de história, e os alunos estão amando isso, né? Estão amando. Né, porque descontrai, quebra esse parâmetro de... Já tem a dificuldade da distância, né? Agora, a gente quebrar essa distância com essa paixão pela matéria, pela história, por tudo, né? Porque pelo que a gente faz sem palavras, né?